Esperança. Essa é uma palavra que perdeu o significado no nosso mundo moderno. Tão repleto de desilusão e falta de rumos. Mais do que nunca o mundo precisa dela. Precisa de esperança. A esperança que nos faz perceber que existe a oportunidade de luz. Não importa o quão escuro as coisas estiverem. Não importa o quão sombrio os tempos forem, a luz sempre está ao alcance da humanidade. A esperança pode vir de qualquer coisa, um ato gentil, um movimento positivo menor que seja, ou até mesmo um sorriso inesperado. A esperança também vem tradicionalmente daqueles modelos de exemplos, dos exemplos da nobreza e da virtude, os lendários heróis da humanidade. O ser humano, em tempos passados, sempre cultivou tais exemplos, grandes exemplos e figuras lendárias que exaltavam as virtudes necessárias para cultivar tal sentimento. Virtudes fundamentais que criavam nas pessoas o desejo de serem melhores cada dia que se passava. No passado, o crime era pior, haviam mais guerras, mais doenças e mais morte e pobreza. O mundo, em toda métrica possível, mesmo que não pareça, meus amigos, está hoje em uma forma melhor do que jamais esteve por toda a história da humanidade. E ainda assim, nunca se teve uma visão pior das pessoas e do planeta. Nós perdemos a esperança. Os exemplos e as virtudes que os heróis carregavam foram esquecidos. Olha, em uma época onde os filmes de heróis estão tão evidentes, pode parecer irônico o que eu vou dizer para vocês, pois somos uma geração de grandes aventuras e de gigantesco potencial, mas não temos heróis. Nós abandonamos nossos heróis. E isso criou um grande vazio existencial, onde pensamos não haver nada pelo que lutar, não vale a pena, para que viver? Mas isso não significa que os nossos heróis nos abandonaram, muito pelo contrário. Um verdadeiro herói não é aquele que é mais forte que o desafio, isso só faz de alguém forte. Um verdadeiro herói é aquele que, diante de um desafio maior que ele mesmo, não importa o quão maior seja, ele se levanta e tenta de novo, e de novo, e de novo, até o fim. Um herói, quando enfrenta o impossível, nos inspira a levantar todo dia melhor e enfrentar nossos desafios. Ele nos faz acreditar que vale a pena e que existem coisas pelas quais se valem a pena lutar, cada dia após o outro. Estamos aqui hoje então, meus amigos, diante do retorno dos heróis. O maior símbolo heróico da história da humanidade, sem dúvida alguma, está para retornar. Em sua forma mais pura, sem desconstrução ou sem crítica intelectual ou virtual. Apenas o herói com sua própria virtude. E isso, meus amigos, me deixa muito feliz. Para quem me conhece, talvez saiba o quanto o Superman, Clark Kent, foi importante na minha vida. Durante a pandemia, eu diria que o que me dava esperança para seguir cada dia após o outro, sem dúvida alguma, foi começar a ler as histórias do Clark. Então, em comemoração por esse herói tão especial que ele é para mim e para tanta gente, hoje eu trago para vocês um vídeo mostrando quem é de verdade o Superman e por que ele é um símbolo tão grande. Então, espero te entreter e que você, depois desse vídeo, conheça bem quão grande esse personagem é. Então, sem mais delongas, bora lá conhecer o verdadeiro símbolo de esperança. Para os verdadeiros amantes de quadrinhos, aqueles meus amigos que realmente fazem a leitura do personagem e não se limitam a filmes e mídias rápidas para tentar entendê-lo, estes sabem que o Superman não é apenas uma criatura toda poderosa que nada o desafia. Muito pelo contrário. O Superman, na DC, na verdade, é um herói bem mediano em questão de poder. Nos quadrinhos da DC, ele constantemente enfrenta desafios morais e existenciais que colocariam qualquer homem comum em uma situação de abalo. Mesmo no seu lugar e com as capacidades dele, o Superman não recua e não se compromete jamais. O Superman jamais é corrompido. Ele é um herói sim, mas não por sua força, muito pelo contrário. A sua coragem, compaixão, empatia, justiça e principalmente o seu carinho são sem igual. As comparações do Superman com divindades,
com uma figura divina são muito mal executadas e interpretadas nas mídias atuais, principalmente superficializadas. O Superman não é uma divindade pelo seu poder e jamais seria por isso, mas sim pelo seu amor. Ele tem o poder para consertar tudo em minutos, horas ou no máximo dias. Mas sua luta não é para isso. A sua luta é para preservar as virtudes da humanidade dentro dela. Ele quer que as pessoas cresçam por si mesmas, porque ele acredita que as pessoas têm o potencial de se tornarem até mesmo melhores do que ele próprio. O amor e o cuidado que ele tem por nós, pela humanidade, é o maior superpoder do Clark. O Clark tomou para si as maiores virtudes da humanidade e agora ele nos devolve. Em cada aventura, o Clark Kent nos devolve uma virtude diferente e tenta nos inspirar a ser melhor cada dia, um após o outro. O Superman não espera que você olhe para ele e veja um Deus. Ele espera que você olhe para ele e veja você mesmo refletindo de volta. Ele espera que você olhe para ele e veja aquilo que você deveria ser, a melhor versão de você. Mas não porque ele é poderoso, e sim porque ele é virtuoso. E é isso que o Superman inspira e sempre deveria ter inspirado nas pessoas. Sagas como Injustice, ou até mesmo personagens inspirado nele, como por exemplo o Homelander ou o Omni-Man, com sua popularidade, vem afetando essa imagem que o Superman deveria ter. Os personagens são bons, não me interpretem mal, não estou falando que eles não deveriam existir, mas o fato da minha geração não ter um verdadeiro Superman, não ter esse símbolo de esperança que ele deveria ser, é incômodo. Minha geração, quando pensa em um ser superpoderoso, não pensa em um símbolo de esperança, pensa em um Deus perverso. Eles pensam que o Superman viraria um tirano e dominaria o planeta e faria com que ele quisesse que fosse verdade, virasse verdade. O Clark é para ser um símbolo de bondade e algo incorruptível, algo que não dá para corromper pelo mal. Então, isso é muito triste, cara. Se a gente fosse olhar por fora, se a gente comparasse a nossa raça em relação ao Superman, nós seríamos formigas ou até mesmo menos que isso. Porém, não é assim que ele nos vê, como eu disse, de uma forma muito engraçada e até difícil de falar sem não se emocionar, pelo menos para mim, que sou tão fã desse personagem, que realmente amo esse personagem de paixão. O Clark consegue, mesmo tendo sido criado com os ensinamentos dos kryptonianos, que para quem não sabe, caso vocês não saibam, os kryptonianos, os de verdade, os comuns lá de Krypton, antes de sua destruição, tinham menos consideração por nós humanos que eles tinham por seus cachorros ou seus animais locais. Para os kryptonianos, nós humanos somos muito menos relevantes, até mesmo que sua fauna local. Nós não somos dignos de nota ou sequer de menção. E mesmo esse cara tendo sido educado com esses ensinamentos de uma civilização que nos via como seres irrelevantes, dignos de pena, assim como o Zod, por exemplo, nos vê, Kal-El, ou Clark Kent, não nos vê assim. Ele fica lá, através das nuvens, nos olhando, nos observando, todo santo dia, todo momento, com a sua visão que a todos vê e a todos penetra. Ele nos ouve com sua audição insana, que consegue escutar os bater de asas de uma borboleta do outro lado do planeta. Ele ouve, vê e nos sente a cada momento de sua vida. Ele nos analisa com sua capacidade de analisar pensamentos e expressões faciais em micros frações de segundo, fazendo que a sua percepção seja muito melhor que milhões de computadores juntos. Ele tem tudo isso. Ele tem essa percepção de nós 24 horas por dia. Ele vê, ele escuta e ele nos sente há mais de 20 anos. E com toda essa percepção, o que você acha que esse homem vê? Você acha que ele está nos vendo no nosso melhor? Você acha que ele vê famílias felizes correndo e brincando? Não, Clark Kent vê o nosso pior. Ele vê, assim como eu descrevi, ele vê caos, guerra, pobreza, miséria, um cenário de desesperança e podridão.
maldade, vilania, ganância e mesquinharia sem tamanho e medida. Ele vê a gente nos nossos piores momentos. Momentos de medo, derrota, fraqueza, tristeza. Ele vê tudo aquilo que nós queríamos esconder até mesmo de nós mesmos. E ainda assim, a decisão dele, a decisão do alto do julgamento moral dele, desse ser que poderia simplesmente ir embora a hora que ele quisesse procurar um planeta melhor, mesmo com nós fracassando dia após dia, mesmo a humanidade caminhando cada vez mais para o maligno em sua grande parte, ele ainda assim, como o carpinteiro, decidiu não desistir de nós. Mesmo quando a maioria de nós já desistiu de nós, mesmo quando a humanidade já desistiu dela mesma, mesmo ele sendo um Deus vivo em relação a nós, ele não nos vê como inferiores ou como seres falhos. Muito pelo contrário, ele nos vê como tendo mais potencial do que ele mesmo jamais terá. O Superman é mais do que um símbolo de esperança. Ele é um convite para ter fé em você mesmo. Ele é um convite para analisar a ele mesmo. Porque não importa o quanto a pessoa erre, ele acredita no potencial que essa pessoa tem de ser melhor. Se ele, na posição dele, acredita em você, porque você mesmo não o faria. O Superman é mais do que um símbolo de esperança. Ele é o maior disseminador de esperança que a humanidade já fez, tanto pelos seus atos quanto por suas atitudes. De conclusão, para vocês, o Superman não é apenas um símbolo de esperança para aqueles que temem por suas vidas, para aqueles que estão em perigo. Muito mais que isso, o Superman é um símbolo que motiva e inspira as pessoas a acreditarem lá no fundo do que elas mesmo já esqueceram que era possível, no que elas hoje chamam de um mundo dos sonhos. Acreditar que, mesmo com tudo dando errado, com as pessoas se voltando pro mal e fracassando dia após dia, mesmo com os problemas que você vê todo dia, com os problemas que você enfrenta no seu cotidiano, o mundo dos sonhos, o mundo onde as coisas podem ser melhores, ainda é possível. E para explicar para vocês, eu podia falar mais muito tempo aqui, porque, sério, esse vídeo não foi difícil de fazer por não ter material, e sim porque tem muito. Vocês não sabem o quanto eu poderia falar desse personagem, o quanto eu amo esse personagem. Mas eu vou deixar o próprio Superman explicar para vocês. Deixo vocês então com a cena do possível maior filme de herói que eu já vi. Um dos maiores, com certeza é. Se não for o top 1, é o top 2. Então fiquem, por favor, com esse discurso incrível do Superman. E que Deus abençoe a todos vocês. Agora eu faço. Não! Não precisa ser assim, Superman! Você nos ensinou isso! Não! Ele ensinou que não é melhor do que o resto de nós! Todos vocês viram, todos da Terra viram o que fez com a gente! Sabem que você não é melhor! Você não tem nada de especial! Sim, eles viram. Eles viram como é feio usar a violência como solução e isso assustou eles. Isso me assustou também quando decidi cruzar essa linha e fazer o que você faz. É tão fácil. Raiva, violência. Mas por sorte, eu não sou você. E nunca serei também. Você matou minha equipe! Olhe esse lugar! Ô, Chester, eu achando que você era um rapaz muito esperto. Pessoal! Ótima performance. Pra falar a verdade, eu tive ajuda. A sua irmã, pra começar. Os arquivos dela eram bem completos, especialmente nas idiosincrasias do seu cérebro. Mas não seria suficiente. Você está certo sobre mim. Eu nunca colocaria civis em perigo. E eu não mataria. Mas você sim. Então me certifiquei que teria apoio. Em relação ao seu grupo, eles estão bem. Uma enxaqueca que eu nem faço ideia. Mas vivos, sem poderes e sendo preparados para o transporte a uma prisão de segurança máxima. Foi por isso que eu deixei você me bater por tanto tempo. Não tinha uma teleportadora tão elegante. Coelhinha, criatura maldita, me tira daqui! Mas eu tenho agora.
Coelhinha concordou na hora em me ajudar quando um dos super robôs prometeu retorná-la para sua dimensão de origem. Você acha que é só isso? Não acabou, seu moleque imbecil! Se você acha que eu vou simplesmente pra prisão apodrecer, você tá vivendo no mundo dos sonhos! Ótimo. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Pela minha alma. Eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade, honra e justiça se torne realidade para todos nós, eu nunca vou parar de lutar. Nunca. Olsen, pega a reação da multidão. Barry adora multidões. Se você me assustar assim de novo, eu mato você. Olha, se eu me assustar assim de novo, tá combinado. Dá pra gente ir logo pra eu poder te beijar?